Me lembrei de alguns versos do Bhagavad Gita, quando Vishnu tenta convencer o príncipe de que ele deveria cumprir seu dever, e para impressioná-lo, assumiu sua forma com múltiplos braços e disse: Agora me tornei a morte, a destruidora de mundos. Qual é a ligação de Oppenheimer com o Bhagavad Gita? E qual é o significado dessa passagem? Me tornei a morte, a destruidora de mundos, dentro do contexto da tradição indiana. É sobre isso que vamos falar e entender um pouco dessa obra. E hoje vamos conversar um pouco sobre Julius Robert Oppenheimer, um dos cientistas mais influentes e mais controversos do século XX. Ele foi o líder do projeto que construiu as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. E por causa disso ele é visto por muitos como um verdadeiro vilão. Após o impacto das bombas, cerca de 110 mil pessoas morreram. E nas semanas que se seguiram ao ataque, mais 100 mil pessoas aproximadamente morreram como vítimas da grande radiação liberada pelos artefatos. Outros o veem como um homem que acabou com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra teve entre 60 e 70 milhões de mortos, e ninguém sabe exatamente quanto tempo mais a guerra duraria caso aqueles ataques não tivessem acontecido. Se pode se colocar na conta dele as mortes que aconteceram, por que não colocar, essas pessoas se perguntam, as mortes que não aconteceram graças ao fim precoce da guerra? Se ele é vilão ou se ele é herói, a gente não vai entrar nesse patamar aqui nessa pequena conversa, nessa pequena palestra. O que chamou a atenção nos diversos livros e filmes que falam sobre Oppenheimer é o interesse dele pela filosofia indiana, em especial por um livro, o Bhagavad Gita, que é talvez o principal livro dentro da tradição mística hindu. E, em especial, algumas semanas antes de soltarem as bombas de Hiroshima e Nagasaki, o grupo de Oppenheimer fez um pequeno teste no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, com uma bomba bem menor do que aquela que seria detonada no Japão, mas para saber se as bombas funcionariam ou não. E durante esse teste, Oppenheimer diz e afirma que quando viu o poder, a capacidade destrutiva da bomba, ele se lembrou de alguns versos do Bhagavad Gita, exatamente. No ano de 1938, cientistas alemães desenvolveram de modo mais ou menos controlado, dentro do laboratório, a capacidade de fazer a fissão nuclear. Significa romper o núcleo de determinados átomos, liberando com isso partículas subatômicas e uma grande quantidade de energia. Nesse primeiro momento, eles conseguiram fazer isso dentro do laboratório, mas todos sabiam que era uma questão de tempo, até que eles conseguissem pegar essa tecnologia de dentro do laboratório e transportá-la, quem sabe, para uma arma de destruição em massa. Em 1938, alguns tentaram alertar o governo americano desse risco, mas o governo não levou muito a sério. Acreditou que aquilo era um pouco de conspiração e de ficção científica e decidiu não investir no projeto. Mas com o tempo perceberam que aquilo era uma possibilidade real e mais do que isso. A nação que desenvolvesse primeiro a arma nuclear, essa arma poderosa de destruição em massa, iria determinar o fim da guerra. Então, a partir desse momento, o governo começou uma corrida contra o tempo, já que os alemães já estavam trabalhando nesse projeto há mais de um ano e meio, e o objetivo era construir a bomba antes deles. E é aí que entra o nosso personagem. Julius Robert Oppenheimer era um cientista americano, um físico teórico de ascendência judia. Desde criança, ele já apresentava os sinais de sua genialidade. Mas enquanto alguns gênios são gênios apenas em uma área e têm um interesse focado determinados, em apenas determinados temas, como física e matemática, Oppenheimer tinha um interesse amplo. Além de física e matemática, ele também se interessava por línguas antigas e religiões orientais. O Bhagavad Gita, que é a obra que a gente vai falar um pouco hoje, ela foi escrita em sânscrito. E Oppenheimer aprendeu sânscrito para poder ler o Bhagavad Gita no original. Tamanho era o seu interesse por aquela obra. Quando o governo americano começou a procurar alguém que se encaixasse no papel de líder para aquele projeto,
um dos nomes que surgiram e que vieram à tona foi Oppenheimer. Mas existiam algumas dúvidas. Primeiro, será que ele teria a capacidade de, além de ser um grande cientista, ser um grande líder? Pois aquele que deveria ocupar esse cargo, além do conhecimento teórico de física, deveria ter o conhecimento prático de como construir uma bomba e de como coordenar diversos cientistas e fazer com que eles trabalhassem como um time. Porque uma coisa é eu pegar pessoas boas e uni-las, outra coisa é eu transformar essas pessoas boas e qualificadas num time. E esse é o papel de um líder e que um líder faz. E além disso, muitos questionaram se Oppenheimer não tinha um viés comunista. Isso era um grande temor que existia nos Estados Unidos de então, e ele já tinha passado pelo Partido Comunista em momentos anteriores da sua vida. E por trás de grandes questionamentos, o responsável, aquele que lutou para que Oppenheimer ocupasse o cargo, foi o general Leslie Groove. Graças a ele, sem dúvida nenhuma, Oppenheimer conseguiu ocupar e foi ele que foi de encontro a todos aqueles que questionavam se Oppenheimer seria capaz e se ele não seria, na verdade, um, um comunista, um espião comunista nos Estados Unidos. E no meio de muita briga, ele conseguiu, sim, e ele foi colocado como o líder do projeto Manhattan. E a missão dele era simples, para não falar o contrário. Ele tinha que construir no meio do deserto uma pequena cidade, que era um laboratório, mas que nessa cidade teriam que morar os melhores cientistas do país com suas famílias, de modo que os cientistas não precisassem se preocupar com outra coisa que não fosse a construção das armas nucleares. E fazer com que eles trabalhassem em tempo recorde e com alta qualidade. E foi essa missão que foi dada a ele, e foi isso que ele fez muito bem. E o resto que aconteceu, sabemos, é história. Ele conseguiu construir as bombas, primeiro fez o teste no projeto Trinity, a bomba de Hiroshima foi detonada num dia, o Japão não se rendeu, 3 dias depois foi detonada a bomba de Nagasaki, e então o Japão finalmente se rendeu. Depois desse evento, Oppenheimer viveu com o conflito interno. Por um lado, responsável por centenas de milhares de mortes, por outro lado, o responsável, um dos protagonistas do fim da guerra, que poderia ter durado não sei quanto tempo mais. Mas de que maneira Oppenheimer se liga ao Bhagavad Gita? E de que forma a gente pode trazer essa frase, essas ideias do Bhagavad Gita para a realidade, para aquilo que Oppenheimer viveu? O Bhagavad Gita é um livro da tradição hindu. Da mesma forma que dentro do cristianismo o livro principal é a Bíblia, no hinduísmo o livro principal é o Mahabharata. E assim como a Bíblia é formada por diversos livros, o Mahabharata também é formado por diversos livros. E um desses livros se chama o Bhagavad Gita. E sobre o que fala o Bhagavad Gita? E sobre o que fala o Mahabharata? Existiam duas famílias, dois povos, a família dos Pandavas e a família dos Kuravas, que na verdade eram príncipes e eram primos. Os príncipes Pandavas eram primos dos príncipes Kuravas. E existia uma cidade chamada cidade de Hastinapura, ou cidade dos elefantes. Por lei, por direito natural, essa cidade pertencia aos príncipes Pandavas. Não vamos entrar nos detalhes de por que elas pertenciam aos príncipes Pandavas, porque seria uma outra palestra só para falar sobre isso. Mas essa cidade pertencia por direito e por lei aos príncipes Pandavas. Mas os príncipes Kuravas invejavam a posse daquela cidade. E eles queriam governar aquela cidade. Então eles realizam uma artimanha de modo a conquistar a cidade dos Pandavas, a cidade de Hastinapura. No primeiro momento, os Pandavas perdem a cidade, ficam um pouco tristes, não batalham, mas depois eles se dão conta de que foram usurpados. Então eles vão conversar com os Kuravas e falam: olha, vocês usurparam nossa cidade, a gente quer a cidade de volta. E os Kuravas se recusaram a devolver a cidade. E com isso inicia a batalha entre esses dois grupos de príncipes, entre esses dois ramos de uma mesma família, Pandavas e Kuravas. Dentre os príncipes Pandavas, temos o personagem principal do Bhagavad Gita que se chama Arjuna. E o mestre de Arjuna, o guia e orientador de Arjuna, é Krishna, uma das divindades principais dentro do hinduísmo.
E quando Pandavas e Kauravas estão no campo de batalha, antes de guerrear, os Pandavas têm certeza absoluta que querem guerrear e fazer justiça, porque a cidade pertence a eles e eles precisam recuperar a cidade. Mas quando a Juna está no meio do campo de batalha, olha no rosto dos seus primos, dos seus amigos, dos seus tios, de antigos professores e mestres que ele teve entre os Kauravas, ele olha para aquilo e pensa duas vezes: bem, essa guerra não vale a pena. Essa batalha é uma batalha fraticida. Para conquistar Hastinapura, eu vou ter que matar uma parte de mim mesmo. Eu vou ter que matar o sangue do meu sangue, eu vou ter que matar a minha própria carne. Então eu não vou conseguir ser feliz nunca mais se eu lutar e se eu travar essa briga. Eu prefiro desistir de Hastinapura do que travar essa batalha. E o Bhagavad Gita é uma canção, um poema no qual Krishna convence Arjuna que ele tem que lutar, que é o dever dele batalhar e ele tem que batalhar, travar aquela batalha e conquistar Hastinapura. Quando você vê à primeira vista, você pensa, por que a divindade suprema estaria estimulando o homem a guerrear? Mas a gente tem que aprender a interpretar esse livro na sua chave simbólica, na sua chave mítica. Não só o Bhagavad Gita, como qualquer livro sagrado religioso, precisa ser interpretado simbolicamente. Grande parte das injustiças que são feitas em nome das tradições religiosas nascem da interpretação literal dos livros religiosos. Então a gente tem que aprender a interpretá-los simbolicamente. Mas as chaves simbólicas não são umas, são múltiplas. Como assim? Quando, quando eu era criança, tinha 8 ou 9 anos, um dia eu cheguei na minha escola e na recepção da escola tinha um vendedor de livros. E tinha uma mesa enorme com vários livros sendo vendidos, e um dos livros me chamou a atenção, porque quando você comprava o livro, você ganhava uma série de óculos. Um óculos vermelho, um óculos azul, um óculos amarelo, um óculos verde. Quando você abria o livro e lia, você lia um determinado texto. Quando você colocava o óculos vermelho, certas palavras se destacavam, certas palavras desapareciam e o texto mudava completamente. Quando você tirava o óculos vermelho, colocava o óculos azul, algumas palavras apareciam, outras desapareciam e o texto mudava completamente. Então é como se fossem diversos textos dentro de um mesmo texto. Os livros sagrados são escritos exatamente assim. Você tem diversas chaves de interpretação. Se você tiver a chave, se você tiver o óculos, você consegue interpretar a mensagem daquele livro. Porém, se você não tiver a chave e o óculos, você vai ler o livro e vai achar que aquilo é brincadeira de criança. É uma história pré-lógica que não faz muito sentido de um povo que não tinha ciência e como eles não tinham ciência, eles inventavam os mitos para explicar a realidade. E é essa explicação dos mitos que a gente muitas vezes escuta nas nossas escolas e universidades. E que, na verdade, no Bhagavad Gita, em todos os grandes livros religiosos, você tem diversas chaves de interpretação. Por exemplo, o Bhagavad Gita pode ser interpretado do ponto de vista humano. Qual é a batalha que o ser humano trava dentro de si para conseguir chegar à sabedoria, para conseguir evoluir como ser humano? Uma outra chave do Bhagavad Gita é a chave da evolução da humanidade, da origem da humanidade e do curso que a humanidade percorreu, desde a sua origem até o momento atual. Existiu um grande fluxo migratório que surgiu ali do sul da Rússia e a partir do sul da Rússia foi invadindo a Índia, a Pérsia, a Mesopotâmia e toda a Europa, um fluxo chamado de fluxo indo-europeu, porque saiu do sul da Rússia, invadiu a Índia, Pérsia, Mesopotâmia e depois toda a Europa. E nessa invasão, esse povo foi invadindo e se mesclando com os povos que tinham nessas diversas regiões. E acredita-se que a batalha entre Pandavas e Kauravas seja justamente uma representação simbólica dessa invasão da Índia por esses povos que vieram do sul da Rússia. Então existe uma chave psicológica, existe uma chave antropogênica, existe uma chave chamada cosmogônica, que é sobre a origem do universo. Então o universo, tanto na tradição indiana como na tradição chinesa, ele surge da guerra, do atrito, do jogo entre duas forças. Dentro da China, a gente chama essas duas forças de Yin e Yang, e dentro da tradição indiana, a gente chama de Pandavas e Kauravas. E a partir da relação e da batalha entre elas, é que todo o universo surge e todo o universo germina. Então, de acordo com o óculos que você tem, você vai entender a chave psicológica
a chave antropogênica, a chave cosmogênica, também tem a chave numerológica, também tem a chave astrológica e diversas outras chaves dentro de cada livro sagrado, cada livro religioso. E se eu não tiver nenhuma chave? Bem, eu não tenho nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. É mais ou menos como as parábolas da Bíblia. Só entende quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aqui nessa conversa nossa, a gente vai falar apenas de uma chave e bem por alto, que é a chave psicológica. No nosso curso de filosofia, o Bhagavad Gita é um dos primeiros livros sagrados que a gente trabalha e a gente consegue se aprofundar mais do que uma palestra de 40, 50 minutos aqui no YouTube. Mas o que é que a gente pode aprender dessa chave psicológica? Imagina que eu sou um engenheiro e eu estudei muito para ser um engenheiro civil. E eu fui contratado por uma empresa. Essa empresa não paga o salário que eu mereço. Essa empresa não compra os melhores materiais para que eu construa o meu prédio. E essa empresa não contrata bons profissionais para trabalharem comigo. Diante dessa situação, eu tenho duas posturas. Eu posso construir os prédios de qualquer jeito, porque está tudo mal feito, não tem como eu construir um prédio realmente bom. Ou eu posso construir o melhor prédio que dá para construir dentro dessas circunstâncias e dentro desses contextos. Então, eu tenho essas duas formas de me colocar diante dessa realidade. Veja que essa realidade desse engenheiro é uma realidade que eu e você vivemos nas diversas profissões que temos. Uma coisa é aquilo que desejamos, os materiais que desejamos, o contexto que desejamos. Outra coisa é aquilo que a vida nos apresenta. E eu posso fazer de qualquer jeito, porque não é culpa minha se os materiais não são os melhores, ou eu posso fazer o melhor que dá. Não querer ser perfeito, nem pensar assim, se não for para fazer perfeito, eu não faço nada. Mas fazer o melhor que é possível fazer com aquelas ferramentas que eu tenho e com aquelas circunstâncias que eu tenho. Qual das duas posturas você acredita que é a mais nobre? A segunda, né? Aquela que você faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. E qual das duas me leva a mais crescimento e a mais sabedoria? Também é a segunda. Na tradição indiana e em diversas outras tradições do mundo, a sabedoria é algo a ser conquistado. E a batalha entre Pandavas e Kauravas representa justamente a batalha entre essas duas forças que existe dentro do ser humano. Quer ver que é interessante? Hastinapura significa literalmente cidade dos elefantes. O elefante na Índia era símbolo de sabedoria. Por quê? Olhos pequenos para ver pouco o mundo material e orelhas grandes para escutar muito e uma boca pequena para falar pouco. Então ele escuta muito o elefante, assim como o sábio, ver pouco, se atenta pouco ao mundo material, ao mundo superficial e escuta mais do que fala, que é um sinal também de um sábio. Um elefante ele tem uma força descomunal, mas anda de maneira mansa e tranquila. Porém, se for necessário, ele derruba uma floresta inteira com sua força. Assim também é um sábio. Todo sábio que se preze é um homem com muita força e muita atitude e muita vontade, mas ele é manso. Mas se for necessário, ele tem uma força para realizar aquilo que ele quiser e ter domínio e poder sobre as circunstâncias e sobre a realidade. Então, cidade de Hastinapura significa sabedoria. E a sabedoria é um estado de consciência que eu preciso conquistar através da batalha interior. Na tradição indiana, o deus da guerra, Ganesha, o deus da sabedoria, Ganesha, é filho do deus da guerra. E em diversas outras mitologias a gente vai encontrar essa relação íntima entre guerra e sabedoria. Então, na Índia, Ganesha, que é o deus da sabedoria, é filho do deus da guerra e da destruição. Na Grécia, Atena, que é uma deusa que todos já ouvimos falar, é ao mesmo tempo a deusa da sabedoria e a deusa da guerra, a deusa da batalha. Mas não da batalha grosseira, que é a batalha de Marte, mas da batalha e da guerra inteligente. Na tradição nórdica, a gente tem Odin, que é o deus da guerra, deus da morte e o deus da sabedoria. Então, em diversas mitologias, na América a gente encontra a mesma coisa, existe uma íntima relação entre o deus da guerra e o deus da sabedoria, ou são parentes muito próximos, ou é o mesmo deus, que é o responsável tanto pela guerra quanto pela sabedoria. Porque eu só conquisto a sabedoria através dessa batalha cotidiana. A sabedoria não nasce dos livros que eu leio.
A sabedoria nasce da forma como eu vivo minha vida. E se eu travo ou se eu não travo essas batalhas na minha vida, no meu cotidiano. A sabedoria é algo a ser conquistado, a ser obtido através dessa batalha interior. E eu vou conseguir se, em cada pequena decisão que eu tomar na minha vida, eu agir segundo os Pandavas e não segundo os Kauravas. Dito de outra maneira, dentro disso todo ser humano existem duas forças. Uma força que te convida a fazer o teu melhor, o melhor que dá para fazer naquela circunstância, naquele lugar, e uma força que te convida e te puxa para fazer de qualquer forma, fazer de qualquer jeito e fazer de maneira displicente. Qual das duas forças me aproximam da sabedoria? E se você parar para observar, uma pessoa que faz mal feito, faz de qualquer jeito, uma pessoa que faz o melhor que dá para fazer, sem ficar um perfeccionista neurótico, a pessoa que empurra a vida com a barriga costuma chegar em casa mais cansado do que aquela que faz bem feito. Pensa no teu dia a dia, naqueles dias que você fez bem feito. O cansaço do nosso trabalho bem feito é um cansaço pleno, é um cansaço diferente. Já o cansaço de quando a gente empurra um pouco com a barriga e faz de qualquer maneira, é um cansaço um pouco vazio. Parece que você descansa, mas acorda mais cansado ou ainda cansado no mesmo dia e fica naquele ciclo vicioso de cansaço fazer mal feito e vazio, cansaço e fazer mal feito e vazio. Então a batalha de que o Bhagavad Gita fala é essa batalha interna. E nas diversas decisões que a gente toma na vida, e todo dia a gente toma diversas decisões, você pode ser puxado pela sua força Pandava ou pela sua força Kurava. E cada vez que você toma a decisão por um lado ou pelo outro, você se aproxima mais desse estado de consciência que é a sabedoria, ou fica um pouco mais longe desse estado de consciência que é a sabedoria. Então é dessa batalha interna que o Bhagavad Gita fala. Quando Krishna diz que Arjuna tem que lutar e batalhar, é essa batalha que ele trava e que ele precisa travar e que ele precisa realizar e vencer. Agora o ponto interessante é que quando a gente faz o estudo das diversas mitologias, toda mitologia tem seus heróis. E quando a gente compara os diversos heróis, existem alguns pontos em comum na história dos heróis. Como assim? É como se houvesse uma arquitetura básica da história dos heróis, um mesmo esqueleto. E esse mesmo esqueleto se repetisse nas diversas mitologias. Por exemplo, é muito comum na história dos heróis que eles percam o lugar que é deles de direito e eles tenham que reconquistar. Então, Hércules, que é um herói que a gente conhece, ele tinha uma natureza divina. Por causa de uma artimanha da vida, ele perde a natureza divina e precisa reconquistar aquela natureza divina que já é dele. Teseu, de Teseu e o Minotauro, ele é o rei de Atena. Ele perde a coroa e tem que reconquistar a coroa que por direito é dele. E aqui Arjuna e os Pandavas, eles são os governantes de Hastinapura. Eles perdem Hastinapura e têm que reconquistar esse posto que por direito natural é deles. Em quase todos os mitos de heróis existe essa perda daquilo que de alguma forma já é seu e que você tem que reconquistar através do esforço e através da batalha. E o que existe de comum nessas mitologias é que todo ser humano ele é composto por uma dupla natureza, a essência e a aparência. A tua natureza espiritual, que é o teu verdadeiro ser, e a tua personalidade, que não é quem você é. É uma máquina, é um robô que teu espírito vem na vida e usa aquele robô para cumprir a missão que ele precisa cumprir. Então, no caso da tradição indiana, eles acreditavam na reencarnação. O espírito vinha, encarnava numa determinada personalidade que tinha as características necessárias para que a alma continuasse evoluindo. Depois que cumpriu o papel que precisa cumprir, ele perde esse corpo, passa um tempo desencarnado e depois reencarna num novo corpo, que vai ter as características necessárias para que aquele espírito, para que aquela alma aprenda aquilo que precisa ser aprendido em seguida. Então, o nosso verdadeiro ser não é nossa aparência. O nosso verdadeiro ser é o nosso espírito, é a nossa alma. E a personalidade, o corpo, o robô, ele é muito importante. Qual é o problema? Quando ele deixa de ser um instrumento
e passa a ser o centro da vida. Então, uma coisa é ser negligente com a personalidade, outra coisa é colocar a personalidade como o centro da vida, outra coisa é ser justo com a personalidade, trabalhá-la, lapidá-la, evoluí-la, mas não esquecer que ela é um meio e não um fim em si mesmo. É essa postura que a gente tem que ter. Recebemos da vida essa máquina perfeita, que é a personalidade humana, com seu corpo físico, com seu corpo emocional, com seu corpo mental, seu corpo energético. A gente tem que tratá-la com justiça, lapidá-la, mas não esquecer que ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para que a nossa alma evolua através dela. Depois de algumas poucas décadas, ela é descartada e a nossa alma continua no seu processo. Então, não é ignorar a personalidade, mas é fazer com que ela sirva ao espírito. Pitágoras falava: não permita que o vosso corpo seja o túmulo de vossa alma. A gente não pode permitir que a nossa alma seja prisioneira de nosso próprio corpo. É o nosso eu espiritual, é a nossa consciência mais elevada que deve governar. E isso é algo que a gente precisa reconquistar. O nosso espírito é o rei da nossa personalidade. Só que a gente encarna e se esquece disso. Essa condição de vida, essa forma de viver a vida, precisa ser reconquistada. Então é isso que é perdido e precisa ser reconquistado. Assim como Hércules perde algo e tem que reconquistar Teseu e Arjuna, isso é uma das coisas que a gente precisa reconquistar. Viver a vida nesse estado de consciência, sabendo que eu não sou um ser humano com experiência espiritual, mas eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. É uma mudança de chave que muda completamente a nossa perspectiva de vida. Então eu preciso reconquistar isso. Como? Nas pequenas escolhas, vivendo de acordo, sendo levado pela força dos Pandavas, pela força dos Pandavas, pela força dos Pandavas, que é a força das virtudes, aquela força que me convida a fazer o melhor que eu posso fazer. E não pela força da inércia, que é a força dos Kuravas, que é aquela força com que faz com que eu aja e faça as coisas de qualquer forma, de má vontade, tratando as pessoas mal e sem responsabilidade com as consequências dos meus atos. Então, Pandavas e Kuravas dentro do ser humano representam essas duas forças. E se eu ajo cada vez mais segundo os Pandavas e guiado pelas minhas virtudes, eu vou conquistando esse lugar natural. Um outro ponto em comum nas sagas dos heróis, que é Arjuna, Hércules e Teseu, só para citar alguns, além da conquista daquilo que é seu e você tem que obter de volta, é a luta contra parentes. Todo mito de herói, o herói luta contra um parente seu. E o curioso é que nos mitos modernos, Homem-Aranha, Star Wars, essas mesmas arquiteturas foram mantidas. Os inimigos dos heróis são sempre parentes, ou um pai, ou um irmão, ou um primo, ou alguém próximo, ou um amigo muito íntimo que você tem que lutar. O inimigo do herói é sempre um parente. E isso acontece em todas as mitologias do mundo. Por quê? Na arte de lapidar a si mesmo, na arte de evoluir, você vai ter que destruir algo de você mesmo. Então, uma das leis fundamentais da tradição indiana e que é tratada de maneira direta no Bhagavad Gita é a lei do Dharma. E a lei do Dharma, traduzindo em bom português, é a lei da evolução. Eu estou num ponto A e eu preciso chegar num ponto B. Mas para chegar no ponto B, eu preciso deixar o ponto A. Isso é óbvio, né? O que significa isso? Eu tenho que deixar de ser quem eu sou para me tornar um novo ser. Se a nossa consciência está no nosso espírito, você olha para a personalidade e fala: bem, eu evoluir significa que eu vou ter que ser menos orgulhoso, que eu vou ter que ser menos vaidoso, que eu vou ter que ser menos ranzinza, que eu vou ter que ser menos chato. Então, eu vou mudar essas coisas, porque nada disso é quem eu sou. Quem eu sou de verdade é meu espírito. A minha natureza é meu espírito. E essas coisas é como se fosse sujeira poluindo o vidro e que impede que o espírito se expresse. Porém, se a consciência nossa não está no espírito, mas está na personalidade, você acha que vencer um vício significa você deixar de ser quem você é. Não, eu sou desorganizado mesmo. E se eu deixar de ser desorganizado, eu deixo de ser quem eu sou. Pelo contrário, se eu me torno uma pessoa mais organizada, eu me torno eu mesmo uma versão melhorada. Não, eu sou uma pessoa orgulhosa mesmo. E pisa no meu calo para você ver uma coisa. Isso não é quem eu sou. Esse é meu falso eu. Para que eu me torne quem eu realmente sou, eu tenho que tirar os defeitos.
Eu tenho que tirar essas características que impedem que a luz do espírito se expresse com toda a intensidade. Então, na nossa tradição ocidental, na cultura que a gente vive, existe uma visão de que essas características são quem você é. Se você é orgulhoso, vaidoso, teimoso, chato, desorganizado, eu sou chato mesmo, quem quiser que se adapte a mim, eu vou ser assim mesmo. Isso é quem você é, às vezes se coloca dessa forma, mas na tradição oriental nada disso é quem você é de verdade. E você tem que arrancar esses vícios de você para que seu verdadeiro eu se expresse. Aí é que está o ponto. Para a gente é tão difícil matar um vício como seria matar um parente. Porque a gente se identifica com os nossos vícios e a gente tem a ilusão, primeiro, de que se eu matar um vício, eu deixo de ser quem eu sou. Segundo, que sem os prazeres daquele vício e sem os benefícios daquele vício, porque tudo tem benefícios e malefícios, eu não vou ser capaz de ser feliz. E quando Arjuna ele fala que se eu matar meus parentes, eu vou deixar de ser quem eu sou e eu vou deixar de ser feliz. E quando você lê o Bhagavad Gita, vai ver que é exatamente isso que ele fala. É exatamente isso que eu e você pensamos quando alguém diz que você tem que vencer um vício seu. Tem que vencer uma característica sua que às vezes você traz desde que você se entende por gente. Se eu matar esse defeito, eu deixo de ser quem eu sou e eu não vou conseguir ser feliz. É essa ilusão que a gente tem. A batalha interna é mais ou menos de você matar seus vícios, é mais ou menos como se você estivesse matando um parente fora. Por isso que quase todas as mitologias de heróis, lembre depois dos heróis que você conhece, o herói luta contra um parente seu e não contra algo contra algo que seja completamente distante dele. Porque se fosse completamente distante, ele ele não teria dificuldades. E tem outra passagem que o Oppenheimer cita em outros momentos, quando Krishna olha para Arjuna e diz para ele, você tem que lutar, ele fala assim, Arjuna, o teu verdadeiro ser não morre, a tua essência não morre. Toda vez que você muda, toda vez que você mata algo, você mata aquilo que é ilusório. Ou seja, eu não tenho como deixar de ser quem eu sou de verdade. Se eu mato um vício, eu não deixei de ser quem eu sou. Pelo contrário, eu me tornei mais próximo. Eu permiti que o meu verdadeiro eu se expressasse com mais intensidade, com menos sujeira no caminho. É como a luz que tem que passar por diversos vidros e os vidros estão um pouco sujos. Eu limpei mais esses vidros e expressei com mais clareza aquilo que eu sou de verdade. Então Krishna fala assim: aquilo que é não pode morrer. Se morreu, não era. Então mata. Mata essas coisas porque essas coisas são ilusórias e não são reais. Quando isso é tomado ao pé da letra, alguns pegaram isso e disseram que a Suprema Divindade está mandando você guerrear. Né? Quase todos os livros religiosos foram usados para o mal dessa forma. Pegam uma frase isolada, um livro que fala o tempo todo de amor, aí eles pegam uma frase isolada e justificam uma guerra em cima daquela frase isolada. A gente tem que interpretar as ideias dentro do grande contexto do ensinamento daquele mestre, do ensinamento daquela religião. Então, aquilo que Krishna manda a gente matar é o nosso falso eu, para que o nosso verdadeiro eu se expresse, para que o nosso verdadeiro eu é, é, tenha cada vez mais espaço e tenha cada vez mais protagonismo na nossa vida. Que o nosso corpo não seja o túmulo da nossa alma, mas que o nosso corpo seja um instrumento cada vez melhor para que a nossa alma possa evoluir e que possa deixar sua contribuição para a evolução da humanidade. Então, um outro ponto fundamental que o Bhagavad Gita trabalha e fala é a lei de evolução. E, como já comentamos, a lei de evolução é a lei do Dharma. E uma visão um pouco diferente entre a visão ocidental e a visão oriental é que muitas vezes na visão ocidental tem-se uma ideia de que aqui está o bem e aqui está o mal, que são coisas distintas. Então existe na tradição oriental uma visão de que essas coisas caminham de forma mais próxima. O bem e o mal não está assim tão separado. Como assim? Durante a tua vida você com certeza encontrou pessoas que te ajudaram, que te impulsionaram, que te colocaram para frente e outras pessoas que foram o contrário, que te atrapalharam, que colocaram dificuldades para você.
Se você parar para pensar, tanto as pessoas que te impulsionaram, quanto aquelas que geraram dificuldade, te ajudaram a evoluir. Então pensa no atleta. Se um atleta ele quer evoluir fisicamente, ele não vai na academia e reduz a carga. Ele vai na academia e aumenta cada vez mais a carga. Porque com resistências cada vez maiores, o nosso corpo físico evolui cada vez mais. Isso com inteligência, claro. A mesma coisa acontece com o nosso corpo mental e nosso corpo emocional. Se eu quero evoluir mental e emocionalmente, eu preciso aumentar a carga da vida. Eu preciso aumentar as dificuldades, ou pelo menos encarar com a posição correta as dificuldades que a vida nos traz. Então, enquanto na tradição ocidental muitas vezes a gente vê a dificuldade como um castigo, como algo que não deveria estar ali, como uma injustiça, na tradição oriental, vê-se a dificuldade como algo que faz parte da grande justiça divina. O mal faz parte da grande justiça divina. O bem é aquilo que te impulsiona. E o mal são os obstáculos que você vai ter que evoluir para poder ultrapassar. Então, tanto aquilo que te impulsiona, quanto aquilo que tenta te frear, quanto aquilo que te causa resistência, os dois trabalham pela grande lei da vida, que é a lei do Dharma. Então veja que quem trabalha a favor do Dharma e quem trabalha contra o Dharma, trabalha a favor do Dharma. Aquele que tenta ajudar sua evolução e aquele que tenta atrapalhar tua evolução, ambos estão ajudando a nossa evolução. Porque um está fazendo com que eu ande para frente e o outro está colocando dificuldades para que eu cresça em força, cresça em vontade, cresça em determinação e apesar daquelas dificuldades eu vá para frente. Uma das diferenciações que a gente faz no curso de filosofia é a diferença entre desejo e vontade. A percepção da diferença disso é fundamental. Desejo é aquilo que a gente faz por afinidade. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu estou afim, porque eu estou disposto. Vontade é aquilo que você faz apesar. Eu não estou afim, mas eu vou lá e faço, porque é bom para mim. Ah, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu vou lá e faço, porque é bom para mim. Então a força do desejo é essa força por atração. A força de vontade é essa força que age apesar. Apesar das circunstâncias externas, das dificuldades que a vida traz, e apesar das circunstâncias internas, de eu não estar afim, de eu não estar disposto, de eu não querer naquele momento, de eu não estar bem. Pense nos momentos da vida que você teve sucesso, que você teve uma longa empreitada que teve que fazer de várias semanas ou meses que no final de tudo você conquistou algo. Se você tivesse trabalhado só quando você estava afim de trabalhar, com certeza você não conseguiria ter chegado à vitória. Você só conseguiu vencer porque você trabalhou estando afim ou não estando afim de trabalhar. Com desejo ou sem desejo. O nome disso é força de vontade. Então, tanto Pandavas quanto Kuravas, as duas forças são importantes. Uma para nos impulsionar e outras para que a gente tenha uma resistência para vencer. Quem trabalha a favor do Dharma e quem trabalha contra o Dharma, trabalha a favor do Dharma. Essa é uma das mensagens mais belas que existe no Bhagavad Gita. E uma outra mensagem fundamental e essencial do Bhagavad Gita é a ideia da morte e da destruição. E isso é um ponto muito trabalhado na tradição indiana e na tradição egípcia, isso também é muito forte. Eu não tenho como evoluir se eu não morrer antes. Na tradição egípcia, um símbolo que se repete muito é o símbolo do escorpião. Porque o escorpião tem um símbolo de picar-se a si mesmo e se matar. Evoluir, de certa forma, é você matar-se em pequenas doses. É você mesmo ir lá e matar um vício seu. Você mesmo ir lá e matar uma barreira sua, um medo, um bloqueio, uma forma rígida de pensar, um vício emocional, um pequeno hábito que te faz mal. Às vezes traz um pequeno prazer, mas traz muito mais mal do que bem. Você mesmo ir lá e se picar. Então, o escorpião, na tradição egípcia, é colocado como símbolo da autodestruição, mas não da autodestruição suicida, mas dessas pequenas autodestruições que a gente vai fazendo ao longo da vida, durante o nosso dia a dia, porque são essas pequenas mortes que nos vivificam. Quem trabalha com jardinagem sabe, para que a planta cresça de forma bela, você tem que cortar determinadas folhas, aquelas folhas que estão morrendo,
porque senão aquelas folhas que estão morrendo vão sugar a seiva que daria nascimento às folhas novas. Se eu não estiver disposto a me podar, eu mesmo, se eu não estiver disposto a me destruir, eu mesmo, se eu não estiver disposto a, a morrer, a ter pequenas doses de morte que eu mesmo me dou e não que a vida me dá, eu não vou florescer e não vou viver. Tem um mito dentro da tradição indiana, a trindade suprema, quase todas as religiões do mundo têm uma trindade. Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, e aqui na tradição indiana é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o grande criador do universo, aquele que cria o universo. Vishnu é o grande mantenedor, aquele que mantém o universo. E Shiva é o grande destruidor do universo. Então, o universo está num ciclo constante de criação e destruição, criação e destruição, criação e destruição. E é esse ciclo constante que mantém o universo vivo. A mesma coisa acontece com a gente. A gente tem que estar o tempo todo destruindo formas velhas que fazem mais mal do que bem, embora ainda possam trazer algum bem, e construindo formas novas que vão trazer mais bem do que mal, embora tudo traga o bem e traga o mal. E dentro da tradição indiana, um dia perguntaram a Shiva, você procura uma imagem de Shiva na internet, ele é um deus horrível, feio, cheio de caveira, com diversos braços, e perguntaram a Shiva como é que uma divindade suprema poderia ser destrutiva como ele. E Shiva falou, tá bom, então eu não vou destruir mais nada. E Shiva então decidiu parar de destruir e não existiu mais a destruição na Terra. Como não existia mais destruição na Terra, os corpos não se decompunham. E como os corpos não se decompunham, a Terra não era adubada. E como a Terra não era adubada, não nasciam novas plantas. E como não nasciam novas plantas, tudo morreu. Se não existe a destruição, não existe a construção. Se não existe a morte do velho, não existe o surgimento do novo. Então a destruição faz parte, a destruição inteligente faz parte desse grande movimento da vida. Se eu não estiver disposto a abraçá-la, eu não vou conseguir evoluir, não vou conseguir caminhar como ser humano. Se eu não estiver disposto a cortar minhas velhas folhas, minhas velhas formas de pensar, minhas velhas formas, meus velhos hábitos emocionais, que, repito, às vezes eles continuam trazendo coisas boas, e essa é a nossa grande enganação. Mas eles trazem mais coisas negativas do que coisas positivas, ou foram formas, foram sapatos que foram muito úteis em determinado momento, mas que nesse momento aqui não cabe mais. A gente se apega a todos os benefícios que aquilo trouxe, como foi bom, e eu só consegui chegar onde eu estou graças a isso aqui, a essa forma de vida, mas passou. Agora a vida pede que você se destrua como escorpião, que você abrace esse aspecto de Shiva, de destruir-se inteligentemente para que você possa renascer inteligentemente. Daí vem essa passagem que Oppenheimer cita, de que eu tomei minha forma de destruição. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, porque a destruição dos mundos faz parte da evolução do universo. A destruição de si mesmo faz parte da grande evolução da vida. Se eu não estiver disposto a me destruir, eu não vou estar disposto eu não vou ter condições de me reconstruir. Se eu tenho uma casa velha no terreno e se eu quero construir um arranha-céu, eu preciso destruir a casa para poder construir o arranha-céu no lugar. Ah, mas a casa foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, e foi aqui que eu vivi isso, aquilo, aquilo. Esse apego ao passado nos impede de chegar ao futuro. Então a destruição, tanto na tradição indiana como na tradição egípcia, anda de mãos dadas com a construção. Então quando você for ler o Bhagavad Gita, e recomendo que leia no nosso curso de filosofia, você vai perceber essa chave diferente para a visão que, de uma maneira geral, se tem na cultura ocidental. A destruição faz parte e você tem que abraçá-la para você continuar progredindo. Se eu não estou disposto a morrer, eu não tenho como renascer. Se eu não estou disposto a morrer, eu não tenho como germinar. Daí vem essa passagem que Oppenheimer cita e que, fora do contexto, parece um estímulo para que você vá para a guerra e mate o vizinho. Não, é para você matar a si mesmo, matar seus primos, mas seus primos internos, matar seus vícios.
mas seus vícios internos, aquilo que te impede de continuar caminhando e de continuar progredindo. Então, essa eternidade do espírito e essa necessidade da alma de evoluir sempre são os pontos centrais da tradição, não só hindu, mas também da tradição budista e também do brahmanismo, que são três grandes facetas da tradição indiana, três grandes filhos dos Vedas, que são formas diferentes de se viver a grande lei da vida, que é o Dharma, a lei de evolução. E não tem como evoluir se não houver o processo constante de destruição, construção, destruição, construção. É um assunto belo, profundo, complexo, que quando você tenta viver isso no dia a dia, você chega a nuances ainda mais belas e mais profundas, que são difíceis de ser vividas, mas que valem muito a pena. Recomendo então fortemente, faça parte do nosso curso de filosofia para aprender sobre como viver essas ideias no dia a dia e no cotidiano. Para estudar o Bhagavad Gita, o Dhammapada, para estudar os Vedas e as grandes tradições que falam sobre esse processo que vivificam a vida. Através de pequenas doses de morte, eu consigo aumentar a quantidade de vida que eu tenho em mim. E a ideia por trás desse trecho destacado por Oppenheimer. Ele tirou um pouco do contexto e pareceu algo como um estímulo à destruição. Talvez ele nem tenha essa finalidade, nem tinha essa finalidade, até porque ele conhecia um pouco mais profundamente o Bhagavad Gita. Um outro ponto importante para a gente ver na vida de Oppenheimer é em relação à tecnologia. E a tecnologia, como nada que existe no mundo, nada que existe no universo, não é bom nem mal em si mesmo. Tudo tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. A própria internet, por exemplo, que nos conecta no dia de hoje. Quantas coisas boas a gente encontra na internet? Quantos milhares de quilômetros você tinha que andar na Idade Média para poder ler um Kybalion? E hoje, numa pesquisa rápida no Google, você baixa o PDF. É uma facilidade tão grande que a gente tem que a gente até não dá valor a isso. Então, a internet é uma ferramenta impressionante para um ser humano que quer crescer, quer evoluir e quer aprender. Mas, em geral, é muito comum que as pessoas não usem a internet para isso. Elas usem a internet muito mais para alimentar seus vícios. Ah, a internet é ruim. Não, a internet não é ruim. Depende da forma como a gente vai usar aquilo. A mesma coisa com a inteligência artificial que está surgindo agora nesse ano 2023 e naturalmente toda coisa nova traz muito temor. A inteligência artificial é ruim? Depende. Depende de como nós vamos usar. Nas mãos de um bom profissional, ele vai se tornar um profissional ainda mais produtivo. Nas mãos daquele profissional que era negligente, é aí que ele vai fazer de qualquer jeito mesmo, movido pela força dos curáveis. A energia nuclear, bem, a mesma coisa. Nós somos abençoados com um país maravilhoso, sol de sobra, rios de sobra, vento de sobra, a gente pode produzir quase qualquer forma de energia, petróleo, mas tem muitos países que não têm esse benefício, então a energia nuclear ela pode ser usada para isso. Descobrir a energia nuclear não é o problema é a forma como a gente usa. Não existe, segundo a tradição oriental, nada que seja bom e mal de forma absoluta. Tudo depende da forma como você usa. Tudo depende da forma como você vive. Tudo depende da forma como você lida com aquilo. A gente não pode nem demonizar as coisas, nem ter uma visão muito ingênua da realidade. Então, às vezes, um cientista ou um idealista tem uma visão muito ingênua de que forma aquela ideia, de que forma aquela inovação vai ser utilizada. Ele acha que vai ser utilizada somente para o bem. Se acontecer isso, vai ser um caso isolado na história, porque, de maneira geral, existem aqueles homens que usam para o bem e existem aqueles homens que usam para o mal. A própria mensagem religiosa, então, a gente está mostrando aqui de que forma a gente precisa interpretar o Bhagavad Gita. O mesmo valeria para a Bíblia, o mesmo valeria para o Alcorão, o mesmo valeria para os Vedas. O problema não é o livro religioso em si, mas a forma como você lê ele, a forma como você interpreta ele e vive aquela ideia. Ele tanto pode ser usado para o bem, quanto pode ser usado para o mal. Todas as técnicas de desenvolvimento psíquico, tanto pode ser usada para o bem, quanto pode ser usada para o mal. Então as coisas não são boas ou ruins por si só.
depende da forma que a gente usa. Isso vale para a internet, isso vale para a inteligência artificial e isso vale também para a energia nuclear. Tudo depende. Agora, uma vez determinado o referencial, aí as coisas ficam claras. Então, o relativismo ele não é absoluto. O relativismo ele é relativo. Como assim? A gente tem esse hábito na nossa cultura ocidental que é assim, essa coisa é boa ou ruim? A pessoa diz, não, isso é relativo. Você fala, tá bom, é relativo, mas é relativo a quê? Então, esse meu dedo aqui está em movimento, ou está parado. Aí você fala, bem, isso é relativo. Em relação à minha unha, essa unha aqui, esse dedo aqui está parado. Mas em relação a esse dedo da outra mão, esse dedo aqui está em movimento. Uma vez que você determina o referencial, a resposta é correta. Tal coisa faz bem ou mal para o ser humano. É relativo. Tá bom. É relativo a quê? Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você tem que ver se aquela decisão, se aquela forma de viver, se aquela forma de agir é condizente com onde você quer chegar. Talvez ela não tenha nenhum problema a ser realizada pelo seu vizinho, pelo seu primo, pelo seu irmão, mas para você, para aquilo que você elegeu para sua vida, aquilo é ruim. Então, para você, aquilo é proibido. Mas para o meu vizinho não é. As decisões de vida dele foram outras diferentes. Então, para finalidades diferentes, eu tenho regras diferentes. Mas uma vez que está claro aonde eu quero chegar, eu tenho que ter visão. Isso não me cabe. Não é que seja ruim de maneira absoluta, mas para mim, para aquilo que eu quero fazer, para onde eu quero chegar, isso não me cabe. Então, essa visão de relatividade, mas não de uma relatividade absoluta, mas de uma relatividade relativa, ela é muito imbrincada, tanto na tradição indiana como na tradição chinesa. Nas tradições orientais, de uma maneira geral, o bom e o ruim é relativo, mas uma vez que você determina qual é o referencial, ele se torna absoluto. Onde eu quero chegar? Em tal lugar. Então isso é bom ou é ruim. Para o seu vizinho, para o seu vizinho vai ser outra resposta, mas para você isso é bom. Um verdadeiro conselheiro, um bom conselheiro, ele dá conselhos completamente diferentes para pessoas completamente diferentes. Para certas pessoas você tem que falar, você precisa trabalhar mais, você precisa acordar para a vida. Para outras você tem que falar, você tem que trabalhar menos e dedicar mais para o seu lado espiritual. Então, para pessoas diferentes, as respostas elas têm que ser diferentes. Se você dá uma mesma resposta para todo mundo, você não está encarando as nuances de cada pessoa e a necessidade de cada alma no seu processo evolutivo. Então, o Oppenheimer ele teve uma visão um pouco inocente, às vezes, de acreditar que, pelo fato de ele e os outros cientistas terem construído a bomba, eles iam ter poder de voto em como aquela arma seria utilizada. E talvez o plano dele não é nem que a arma fosse utilizada, mas uma vez que a arma estivesse pronta, ela servisse só como um instrumento de ameaça. Vamos acabar a guerra então, porque senão eu vou usar essa arma. Bem, talvez ele tenha pensado nisso, ou se não ele pensou assim, outros cientistas talvez tenham pensado. E muitas vezes a gente tem essa visão um pouco ingênua de como as coisas elas vão ser utilizadas. Bem, essas são algumas ideias que o filme nos trouxe. Acho que eu não fiz nenhum spoiler, até porque é um filme histórico, não tem nenhuma novidade no filme. Convido vocês a lerem o Bhagavad Gita, convido vocês a fazerem parte do nosso curso de filosofia para se aprofundarem de verdade, nessas obras. E aqui no curso, aqui no YouTube, a gente consegue passar um pouco das ideias centrais, mas não tem como trabalhar aqui como viver essas ideias no cotidiano, porque com quem eu estou falando agora? Não tenho como saber, então eu tenho que dar uma resposta genérica, mas em cada situação de vida, você vai ter que encontrar uma resposta diferente. De que forma eu vivo Pandavas e Kauravas em cada uma dessas situações? De que forma eu percebo o quanto eu estou passando do limiar entre aquilo que é benéfico e aquilo que é maléfico? De que forma eu sei se estou me posicionando de forma adequada diante da realidade, diante disso que a vida me traz? Todos esses pontos a gente trabalha de maneira profunda no curso de filosofia e te convido a conhecer uma das mais de 100 sedes que nós temos espalhadas pelo nosso país. Muito obrigado pela atenção e até breve.